Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui para fazer essa live sobre vida acadêmica e empreendedorismo. Eu peço que todo mundo que entre nessa live já entre acenando para a gente, já entre dando o seu like, já entre comentando aqui por que você está nessa live, para a gente poder responder as perguntas de vocês relacionadas a esse tema do empreendedorismo, tá bom? Para quem não me conhece, quer dizer, né? Se tá aqui no meu Instagram é porque me conhece. Mas enfim, sou Mariela de Oliveira Costa, sou jornalista, trabalho com pesquisa na área de comunicação e saúde, com ensino, com jornalismo, numa instituição pública de saúde. E tenho canal no YouTube, que é youtube.com/marielaoficial, onde eu dou dicas sobre a vida acadêmica toda semana. Então eu já te convido para se inscrever lá no meu canal se você não é inscrito e ativar as notificações para que o YouTube possa dizer para você que para que o YouTube possa dizer para você sempre que tiver conteúdo novo lá no nosso canal, tá bom? Eu tô esperando que a Marlice Rocha, que é a nossa convidada, entre aqui. Deixa eu ver se a Mar já entrou. Aqui, transmitir ao vivo. Pronto. Quero dizer, gente, que eu participei semana passada de uma live com o Denis Duarte, que é um doutorando na área de ciência da religião. A gente falou sobre fé e razão, foi bem legal. E aí, essa é a primeira live que eu estou fazendo, convidando alguém. Então, se der alguma coisa errada, por favor, relevem, porque é a minha primeira vez nisso aqui no Instagram. Eu já fiz lives pelo YouTube, mas sem convidar pessoas. E aí, então, essa é a minha estreia convidando alguém, tá bom? Olha só, a Marlice já chegou. Oi, Má, tá boa? Ei, Mari, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Olha, quero te dizer que é uma Saudade, alegria. É verdade, a gente mora na tem mesma muito tempo. cidade e muito tempo não tomamos um café, né? Ou Pois outras é, coisas verdade. mais pesadas. Pois é. Precisamos marcar. Tá Precisamos aí. marcar. Então, Sim. Má, eu já contei aqui um pouco para as pessoas, pedi para eles já acenarem, quem estiver chegando. Se quiser já mandar pergunta, pode mandar pergunta. E já expliquei que é a primeira live que eu faço com convidado, então se der algum problema, a culpa é toda minha. Tá bom? Tá. E também é a primeira vez que eu faço uma live como Uau! convidada. E também, Então, mas eu tô te ouvindo primeira da super vida. bem, tô vendo super bem também. Eu acho que vai dar tudo certo. Tá bom? Sim. Então, gente, deixa eu apresentar para vocês quem que é Marlice. Peraí, deixa eu catar aqui, que eu catei um pouco do currículo dela, tá? Primeiro, para vocês entenderem, sacarem quem é essa menina, gente. A Marlice, ó, ela é arquiteta urbanista pela Universidade Federal de Viçosa, que é onde a gente se conheceu. Eu fiz jornalismo lá e a Mar fez arquitetura. E na época ela me achava super metida, mas ela que morava na cidade. Eu morava no alojamento da universidade, eu comia no bandejão, eu tinha bolsa para tudo quanto há, porque, tipo assim, não tinha condições. Ela morava na cidade, tipo, fazia arquitetura e me achava metida. Quando ela falou isso comigo, eu falei, menina, mas eu sou metida pelo quê? Sendo que você que mora na Você cidade e era tal, faz um atriz, curso de Mari. rico. Você era É, super antenada, famosinha. atriz para poder ganhar bolsa de alimentação, para comer de graça no RU, amor. É isso, é isso. A gente faz fez o que foi preciso, né? Então, gente, a Marlice, ela é arquiteta pela Federal de Viçosa. Ela é especialista em gestão pública municipal pelo Instituto Federal do Espírito Santo, um IFES. E ela é mestre em projeto e planejamento urbano pela UNB, a Universidade de Brasília. E aí, como arquiteta, a Má, ela já atuou nas 3 esferas do poder público. Ela trabalhou desde prefeitura municipal, né? Ela trabalhou, então, na Secretaria de Obras e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Iúna, no Espírito Santo. Ela também coordenou o núcleo de ofícios da Fundação de Arte de Ouro Preto, em Minas. E ela compôs a equipe de infraestrutura do programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, aqui em Brasília. A gente é contemporânea de ministério também. Hoje ela... Não, hoje não, né? Ela também coordenou aqui no DF a... Como é que eu vou falar que você coordenou a coordenadoria? Não, ela era coordenadora de infraestrutura Cultura cultural na cultural. Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E é mestre, fez mestrado. Então, Mar, sabe o que eu queria começar te perguntando? A gente pode fazer um bate-bola, assim, né? Fazendo várias perguntas. Ah, tem uma coisa. As pessoas vão colocando coisas aqui, e aí, gente,
eu vou ir tentando ler, mas quando eu fiz a transição com o Denis, havia momentos que eu não conseguia ler tudo. Mas vocês podem colocar aqui mesmo, olha só. Isabel, minha prima, dando um tchauzinho, vou dar um tchauzinho também. Essa MSMTKNO, não consigo Essa é saber minha qual é o nome. cliente, Mari. Que É uma ótimo, cliente muito então. querida que a gente está desenvolvendo um projeto para Bem-vinda. ela. Marisa. Ó, a letra Janaína dizendo cheguei. Quem chegar, faça como a letra Janaína. Bote alguma coisa aqui. Kaline dando um coraçãozinho, muito bem. Então, gente, vamos lá. Má, me conta uma coisa, assim. Mestre e empreendedora, como assim? Então, eu acho que tem as duas coisas na minha vida caminharam meio que juntas. Eu acho que tem um outro dado, as duas coisas na minha vida caminharam meio juntas. Mas eu acho que tem um outro dado importante, né? Você falou aí da minha trajetória profissional, eu tenho 14 anos de formada, e se a gente for olhar o meu currículo, como você já repassou, desses 14 anos, 12 foi no serviço público. Né? 12 no serviço público e só 2 agora nessa nova fase empreendendo, né? E se você for olhar a data do meu mestrado, ao contrário de muitas pessoas que já saem da graduação, já fazem o mestrado, eu demorei 10 anos para fazer o mestrado. Então isso também já diz um pouco do porquê de ser mestre, né? E resolver trilhar esse caminho do empreendedorismo. Eu acredito, Mária, assim, eu vou fazer uma analogia. Tá. Que na vida da gente é como se tivesse uma gaveta, né? E a gente, às vezes, pega os nossos projetos, pega os nossos sonhos, coloca lá naquela gaveta. E aí a vida vai levando e a gente vai colocando outras coisas em cima desses projetos, né? O projeto é uma folhinha, que está lá aquele desejo, aquele sonho, você vai colocando outras coisas em cima dessa gaveta. Coisas boas, né? Coisas boas, né? Fui muito feliz com essa trajetória profissional que você narrou aí. Só que aquele sonho fica engavetado. Então, às vezes a gente precisa de ajuda de algumas pessoas, né? De alguma pessoa para mostrar, olha, e aquilo ali? E aquele desejo que você tinha? E aquela inspiração interior que te movia, né? Então, às vezes aparecem pessoas que nos ajudam a tirar aquela papelada que a gente colocou na gaveta e buscar aquele sonho, aquele projeto lá embaixo. Então, o primeiro sonho que eu desengavetei foi o mestrado. E aí, minha filha, depois que você começa a desengavetar sonho e projeto, é um atrás do outro, que a gente toma uma coragem que a gente achava que a gente não tinha, né? Então, eu acho que esse encorajamento de fazer as coisas que você quer, de fazer as coisas com paixão, ele aflora e você começa a fazer coisas. Então, o mestrado, para mim, foi isso, foi o desengavetar de um desejo antigo e empreender também. O mestrado por alguns motivos. Motivos pessoais, mas também por uma coisa que é muito ligada na minha área. Eu gosto muito de projeto, né? A arquitetura é uma área muito ampla mesmo. Você vem desde a parte teórica, histórica, teoria, filosofia, até a parte tecnológica, né? High-tech, patrimônio histórico, paisagismo, é muito ampla. Mas eu gosto de projeto. Eu me descobri como uma arquiteta que gosta de projeto. E olha, eu entrei na faculdade de arquitetura porque eu queria fazer restauração. O meu sonho era ser restauradora. E aí fiz, na minha época, né, eu entrei em 2001. A única forma de você ser restauradora era fazer na faculdade de arquitetura. Agora existe tecnólogo em restauração. Sim. E aí eu fui toda empolgada que eu queria ser restauradora. Quando eu olhei a grade da universidade, só tinha uma matéria de restauração lá no último período. Mas eu fui insistir, né, eu quero ser restauradora. E aí eu cavei um jeito, ajudei a criar um convênio da UFV com o IFAM de Ouro Preto. Cavei meu estágio obrigatório lá no IFAM, fiz pesquisa lá. Então eu estava começando a trilhar esse caminho da restauração. Aí um belo dia a gente tinha acabado, era eu mais 2 amigos que a gente desenvolvia essa pesquisa lá em Ouro Preto. E no dia que a gente tinha entregue já o relatório final da pesquisa. E aí essa pesquisa tinha uma cooperação também do corpo técnico do IFAM de Ouro Preto. E a minha chefe da época, no final do dia de expediente, a pesquisa tinha dado um calhamaço desse tamanho assim, né, o relatório. Sim. Tinha sido premiada pela FAPEMIG, em alguns congressos de iniciação científica. E aí ela me parou e falou, Marli, senta aqui. Aí eu fui, né, e tal. E essa pesquisa era sobre cantaria. A gente estudava as pedras. Os elementos em pedra nas fachadas de todas as casas da arquitetura civil de Ouro Preto. A gente ia de ponta a ponta naquela cidade.
E aí ela sentou, virou para mim e falou assim, ó, tem uma proposta para você. Aqui você tem subsídio para desenvolver sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado. Aí eu saí, naquele dia, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, desci, fui pegar meu ônibus lá na Praça Tiradentes e só vinha uma música na minha cabeça. Não vou cantar aqui para não estragar a live, mas uma música que me fez pensar assim, cara, eu vou querer viver o resto da minha vida, porque depois que eu fizesse o doutorado nessa área, eu ia ser uma referência nessa área, porque é um campo Sim. muito específico da arquitetura. Sim. Eu vou querer viver o resto da minha vida estudando pedra? Com todo respeito a quem é restaurador, que eu acho uma profissão belíssima. Eu, né, amo essa questão do patrimônio, mas eu vou querer isso? Não vou. E aí eu cheguei à conclusão que eu gostava era de gente, sabe? Entendi. Que eu gostava de estudar gente e que eu podia ser uma arquiteta de gente. Que não sabia como, mas eu queria ser uma arquiteta de gente. E aí, uma vez, eu lembrei que primeiro evento acadêmico que eu participei na vida, na universidade, foi uma semana de arquitetura, foi uma professora que ela era coordenadora do IEFPA, que era o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, e eu era super fã dela, sabe? Assim, nossa. E a primeira coisa que ela falou, né, na palestra, falando sobre essa questão da vida acadêmica, que às vezes muitos arquitetos, eu não sei como é que é em outras áreas, né, você atua nisso, muitos arquitetos saem da graduação, vão para a pós-graduação, sem nunca terem de fato construído nada. Assim, eu faço um parênteses, não estou criticando quem faz esse percurso, mas eu entendo que quem quer trabalhar com projeto de arquitetura, a gente tem que ter essa vivência, né? Como você vai ensinar projeto se você nunca construiu um projeto? Um projeto que você fez nunca foi executado. Você nunca levou um projeto até o fim. Sim. E aí eu comecei a pensar nisso. Não, eu quero ir até o fim. Eu quero ter mais experiência. Você não quis esse mestrado que ela meio que te ofereceu, né? Assim. Eu não quis ir para essa área. E aí eu resolvi trabalhar. E eu resolvi trabalhar e falei, não, vou fazer o mestrado no momento que acontecer, com alguma área a fim de algo que eu realmente goste, mais voltado para as pessoas, para projeto, nessa linha. E aí, daí em diante, eu comecei a ir muito nesse foco da arquitetura e das pessoas. Tanto que era muito engraçado que na graduação eu era tipo, alguma coisa de patrimônio. Fala com a Marlice. Meus amigos me viam como uma referência para isso. Só que eu gostava de projeto também. E aí, entendi. Tanto que no meu TFG, né, meu trabalho final de graduação, todo mundo achava que eu ia fazer alguma coisa na área de patrimônio. E eu fui para uma linha completamente diferente. Eu estudei a relação do usuário e o ambiente. Então, eu já fui para isso e como é que as pessoas usam os espaços? Qual a relação psicológica da pessoa no espaço. Entendi. Né? Porque como que é essa questão da psicologia no espaço. E aí, foi tão engraçado porque eu pensei, né? A gente faz um semestre de monografia, então eu estudei esse tema, a questão da psicologia ambiental, como que é essa relação do usuário com o ambiente, e depois, no período seguinte, você tem que escolher uma tipologia arquitetônica, algum tipo de edifício, e aplicar aquilo que você estudou, né? Na fase teórica. Aí eu pensava, gente, em que eu vou aplicar isso? Eu tenho que escolher uma tipologia onde as pessoas... Aí eu falei, eu quero alguma coisa onde as pessoas fiquem muito tempo dentro do espaço, para poder analisar, né, como é que é essa relação. Aí eu pensava, prisão... não, mas prisão não é uma relação boa. E aí eu resolvi fazer um Carmelo. Então, é uma prisão boa, entendeu? E aí foi aí que começou esse estudo mais relacionado a pessoas e ambiente. E muito nessa linha do projeto, né, que eu acabei desenvolvendo já há muito tempo. Então, qual que era a pergunta mesmo? Eu acho que eu perguntei, mestre empreendedora, como assim? Mas você já me deu uma pista para uma outra coisa. Porque, assim, se você teve, tipo assim, o mestrado caiu no seu colo e você não quis, né? Quando você acabou a graduação. De onde que surgiu a vontade de fazer mestrado tanto tempo depois? Ela sempre existiu. Ela sempre existiu. E eu protelei por esses motivos. Por motivos pessoais, por colocar no fundo da gaveta, de achar, isso não é para mim. E fui deixando a vida me levar. Foram surgindo essas oportunidades de trabalho. E eu fui levando. Até que quando eu mudei para Brasília, minha vida mudou. Falar nisso, gente, eu quero fazer aqui um agradecimento, né?
em público aqui a Mariela, que eu acho que se eu estou aqui em Brasília, né, ela tem muita responsabilidade nisso, né? Foi graças a Mari que me sinalizou essa oportunidade de vir trabalhar no Ministério da Saúde. E aí eu fui cedida lá da prefeitura que eu era onde eu trabalhava, para vir compor uma equipe muito maravilhosa, né, que eu pude compor aqui no Ministério. E aí, quando eu vim para Brasília, as oportunidades apareceram. E eu sempre namorava essa coisa do mestrado. Eu quero fazer mestrado, tal. Então, eu falei, vou tentar uma matéria como aluno especial. Conversei com a minha chefe, doutora Esté, querida, e conversei com as meninas que eu fazia parte da equipe, e elas foram super solícitas, a Dia, a Mari. Não, vai. E aí eu consegui essa liberação e fui fazer matéria como aluno especial. E aí, eu assim, falo isso no meu canal, sabia? As pessoas que estão longe da universidade, que querem entrar no mestrado, começa como aluno especial, começa como aluno ouvinte, começa, inclusive para você sentir se aquele lugar lá é para você, se você realmente quer aquilo. E aí eu tentei, fiz uma matéria, não consegui orientador naquele semestre, e aí no semestre seguinte eu já estava assim, desanimada. Não, isso não é para mim, não é para mim e tal. Foi quando surgiu uma oportunidade. Mas, Mari, o mestrado, ele caiu no meu colo, literalmente. De novo. De novo. Era para você ser mestre. Caiu no meu colo de novo. O tema da minha dissertação, né, você vai me perguntar, eu acho, mas eu estudei uma cidadezinha no interior da Amazônia, né? E eu tinha feito, como que eu conheci essa cidade? Eu fui fazer um projeto arquitetônico lá nessa cidade. E quando eu voltei para Brasília, fui mostrar as fotos, porque é uma cidade realmente muito interessante, por isso que eu estudei depois. Fui mostrar, fazer um passeio com o pessoal do mestrado, né? Meus amigos, da matéria que eu tinha feito como aluno especial. E aí, quando eu cheguei, fui mostrar as fotos. Olha que legal, fui na inauguração dessa obra aqui, desse projeto que eu fiz. Todo mundo, essa cidade tem que ser estudada, mas você tem que estudar essa cidade. E eu não tinha puxado matéria naquele semestre. Isso era domingo e fechava a seleção na sexta-feira. Falei, gente, como é que eu vou tentar mestrado? Para tentar mestrado, você tem que ter tema, você tem que ter projeto, você tem que ter orientador, você tem que ter um tanto de coisa. E eu não tinha nada. E aí, o meu orientador estava nessa mesa e ele falou, se for por falta de orientador, você tem 3. E nós vamos te ajudar. Legal. E aí me apresentaram um autor e me ajudaram. E no decorrer da semana eu escrevi o projeto e aí foi. Fez, passou, entrou na UNB. Entrei na Mas UNB. me conta, a tua pesquisa, ela foi uma verdadeira viagem, né? Porque você passou por um monte de lugar. Você estudou a FUA, no interior da Amazônia, né? Isso. É da Amazônia? Não. Da Ilha do Marajó é Amazônia. Né? Então, é Amazônia. Uma cidade que tem palafita, né? Explica um pouco pra gente, por quantos lugares você passou para coletar os dados da sua pesquisa? Então, eu estudei a FUA, que é essa cidadezinha que fica na Ilha do Marajó. Ela é uma cidade que não tem carros, é uma cidade 100% palafitas. A cidade inteira é edificada sobre palafitas. Eu brinco que dá para você viver a sua vida inteira em Afuá e nunca pisar no chão. Tá. Você nasce, morre, você nunca pisou no chão. A cidade é elevada a 1,20 m do solo, porque diariamente a água, né, a maré, ela enche e esvazia e entra por baixo da cidade. Sim. Então eu estudei essa cidade, estudei um aspecto da arquitetura que a gente chama de urbanidade. O que é urbanidade? É o quanto uma cidade pode ser gentil, quanto uma cidade pode acolher as pessoas. Quando eu fui visitar essa cidade para fazer esse projeto arquitetônico, eu voltei encantada, porque eu falava assim, gente, todos os problemas que a gente vive nas grandes cidades, ou nas cidades de pequeno porte, como a cidade que eu trabalhava lá no interior do Espírito Santo, né? As cidades pequenas, lá não existia, sabe? Era uma cidade onde as pessoas conseguiam, existia uma interação entre as pessoas, existia uma relação muito próxima entre pessoas de diferentes idades, classes sociais. E aí eu comecei a observar que isso era por causa do desenho da cidade. Era como a cidade tinha sido desenhada. E foi isso que eu estudei no mestrado. E aí eu precisava comparar essa cidade, né? Precisava ter uma amostra, né? Para poder dizer por que a Fuá era uma cidade que tinha tanta urbanidade, tinha essa qualidade de misturar pessoas. Então, a gente comparou a Fuá com 24 cidades na história da arquitetura. Dessas, e aí a amostra principal tinha 24 cidades,
depois a gente reduzia a análise para 5 e depois a gente fazia um estudo mais aprofundado e afuar. Então, com isso, eu visitei 5 cidades, né? Foram 5 cidades em 3 países. Então, Caraca, foi Ávila na Espanha, Ávila é Marvão em Portugal, Uhum. Burano, Veneza e Palma Nova, que é uma cidade que foi construída na época do Renascimento. E o que elas tinham em comum? Elas são limitadas. A gente começou, a ideia da pesquisa era entender se o fato delas serem muradas, e aí a gente lê muro de pedras, né, como Ávila, que é um muro físico, muros de água, como Afuá, muros geográficos, por exemplo, Marvão é uma cidade interessantíssima no interior de Portugal, que ela é praticamente encravada dentro de uma montanha. Caraca. Quando você chega embaixo assim da montanha, você não vê a cidade. Legal. Era uma cidade militar na divisa da Espanha com Portugal, então quando você vai subindo, a cidade vai se descortinando. Então a gente avaliou, do ponto de vista da arquitetura, essa questão da urbanidade, o quanto essas cidades elas propiciam o encontro entre as pessoas, né? Então, de novo, essa relação da pessoa com o ambiente. E como é que depois que você fez essa dissertação com esse tema, você resolveu virar empreendedora? Então, é aquela história que eu falei do início, né? Do engavetar sonhos. Né? Então, eu queria fazer o mestrado, desengavetei esse primeiro sonho. Queria um sonho antigo de ter um escritório, eu falei, não, é o momento. Né? As coisas foram convergindo. Né? E quando eu falo de arquitetura, quando eu estou trabalhando um projeto no escritório, eu estou trabalhando essa relação do usuário com o ambiente, em escalas diferentes. Né? Então, eu trabalhei isso lá no meu TFG, na escala do edifício, trabalhei no mestrado na escala da cidade, e hoje eu trabalho na escala da casa das pessoas. Né? Porque o que eu faço? Eu faço essa leitura da relação que você vai ter na sua casa, com a sua família, e tento responder às suas expectativas nesse ambiente. Então, as coisas estão relacionadas. E me conta uma coisa, porque na verdade você é empreendedora em 2 vertentes, né? Você tem o Bom Será, arquitetura colaborativa, que você tem que seguir, viu, gente? @Bom Será. E você tem também Arquicolab. Isso. Tipo assim, eu acho que se clicar em você aqui já vai para o seu perfil, imagino eu. Sim. E você tem também Andeja Rotas. Eu queria que você contasse para a gente tanto da Bom Será quanto da Andeja. Tá. O Bom Será é um escritório de arquitetura, chama Bom Será Arquitetura Colaborativa. É um escritório de arquitetura, né? Como um escritório normal, a gente faz projetos. Hoje a gente, depois de um ano, ele foi fundado no dia 12 de dezembro de 2019, né? 2018, desculpa. Então, a gente trabalha com projetos desde esse tempo. A gente desenvolve projetos de arquitetura. E a gente está descobrindo o nosso nicho. Depois de um ano, a gente vai afunilando, né? Entendendo qual que é o nosso nicho de mercado. E hoje eu vejo que a gente tem 3 nichos, que é até engraçado. A gente trabalha muito projeto de residências, e eu até criei uma hashtag que é arquitetura de família, que eu vejo que são muitas famílias que chegam, a gente resolve os problemas das famílias, os anseios das famílias, em várias escalas. Então, é arquitetura residencial. A gente trabalha muito com arquitetura religiosa também, que é uma área que eu me desenvolvi, trabalhei uma época também, e salões de beleza. Ah, que legal! A gente tem uma clientela também nessa linha. Então, a gente desenvolve projetos de arquitetura. Qual que é o diferencial do Bom Será? É que a gente trabalha da seguinte forma. É um escritório que eu chamo de arquitetura colaborativa. Existem 3 vertentes nessa colaboração. A gente desenvolveu uma metodologia de projeto onde o próprio cliente ele nos ajuda na metodologia de projeto. Ele ajuda a desenhar, entre aspas, o projeto dele. Legal, hein? Então, a gente criou um processo onde a gente consegue envolver o próprio cliente no projeto. Então, a gente tenta aplicar, a gente não consegue aplicar ainda 100%, sabe? 100% dessa metodologia em todos os clientes, mas principalmente quando a gente vai fazer projetos corporativos, como os salões de beleza. Então, a gente consegue envolver a equipe toda. Outra coisa é a questão do fundo social que a gente tem, né, no Bom Será. Então, a gente divide os projetos do Bom Será como bons projetos, que a gente chama de projetos pagos. Você, Mário, vai me contratar para fazer a sua banheira
no seu banheiro, que eu não Se esqueci. Deus quiser. Aí, uma porcentagem do seu projeto vai para um fundo social, para a Isso é gente muito poder legal. levar arquitetura para lugares onde todo mundo acha que ela não poderia chegar. Porque a arquitetura Entendi. não é uma coisa supérflua, né? Quantas Aham. pessoas, às vezes, passam dificuldades, uma pessoa que tem uma questão de acessibilidade Precisa e, às vezes, não adaptar a consegue casa, né? acessar o próprio banheiro Sim, da casa. E é uma sim, solução arquitetônica. Então, a gente consegue, através dessa porcentagem, desenvolver o que a gente chama de projetos do bem, né? sim. Que são, a gente consegue fazer projetos a um custo mais menor e Uhum. parcelar de várias vezes para as famílias e a gente pode trabalhar Sim. assim. Então, esse é o Bom Muito Será. legal. É Muito um legal. escritório de arquitetura. E o Andeja, E o Andeja? como eu sou arquiteta, apaixonada por Brasília, né? Estou aqui em Brasília há 6 anos, amo essa cidade e tive a oportunidade de trabalhar na secretaria com a parte da infraestrutura. Eu Uhum. acabei me identificando e conhecendo muitos pontos turísticos de Brasília. Então, eu Uhum. tenho um trabalho onde eu desenvolvo, é como se fosse as rotas arquitetônicas. Eu levo as Hum. pessoas para passearem por Brasília. Então, às vezes, você fala assim, Mário, você está trabalhando o dia inteiro, você vai receber um amigo que nunca veio para Brasília. E você Aham. não consegue folga no seu trabalho. Você me liga e eu vou, busco a pessoa, apresento a cidade e devolvo ela lá no aeroporto, onde você precisar. E agora a gente está estabelecendo uma parceria com uma empresa de São Paulo que eles trabalham com excursões para arquitetos, excursões Legal. assim muito voltadas já para públicos específicos, para universidades de direito, arquitetura. Então a nossa ideia é apresentar Brasília também para os estudantes. Então eles vão ter uma Ó, aula ao céu aberto, né, uma aula de sim, arquitetura, querendo ou não, por conta do mestrado, a gente estuda muito Brasília, então a sim. gente, né, nas disciplinas, a gente estuda muito Brasília, então é Uhum. uma aula ao céu aberto de Brasília. E é isso. E é legal porque você tem toda essa explicação, não é só falar aqui Sim, é a catedral. Não, você explica detalhes da catedral, por sim, exemplo. Inclusive, sim. a Eliane Farias está dizendo que foi e que é sensacional, tá aqui, acabou de comentar. Sua Isso cliente, aí. tá aqui Minha na live. cliente da Andeja. Ô, Má, Fez mas me Andeja com a gente. explica, cara. Ah, ela fez a Andeja, então, ela não fez Ela o. fez Andeja, ela fez Isso Andeja. mesmo. A Ó, Marise, tem aqui cliente, ó. Marise, que é cliente do Bom Será, Ednise, que é cliente do Bom Será, legal. Eliane, da Andeja. Legal. Me conta uma coisa, Má. Como que o mestrado te ajudou a dar esse clique para esses dois empreendimentos? Porque muita gente que vai nos assistir, que está nos assistindo, vai nos assistir se eu conseguir gravar essa live. Muita gente pode pensar assim, tá, mas é porque ela é arquiteta, então é mais fácil ela virar empreendedora. Ou acho que o mestrado não teve nada a ver com isso. Como que o mestrado deu esse clique, assim? Eu acho o seguinte, no meu caso, como eu te falei, foi essa coisa do desengavetar sonhos. Mas Aham. também, o que é empreender, primeiro? Empreender é vender. É Uhum. vender, entendeu? E tipo assim, eu sou arquiteta, mas a faculdade de arquitetura não me ensinou a vender, entendeu? E isso é uma lacuna na Sério? faculdade. Hoje eu estava conversando aqui com os meninos, com arquitetos, né, que trabalham comigo no Conserá, e a gente estava falando da Sim. live, eu estava falando com eles. Como é que você percebe isso, ser arquiteto? O que você vê que foi uma dificuldade na formação? Não, a gente não aprende, a gente aprende a projetar, mas a gente não aprende a conversar com o cliente, a gente não aprende a vender o nosso serviço, né? Então, Aham. assim, essa é a primeira dificuldade. Por que o mestrado me deu esse start? Porque no mestrado, querendo ou não, você vende. Sim. Você vende uma ideia. Você fica Sim. 2 anos acreditando numa ideia, que eu posso chamar essa ideia de produto, para chegar lá no final vender essa ideia. E as Uhum. pessoas têm que comprar, porque se não comprar, você é Sim. reprovado, entendeu? É Você não, verdade. não recebe o título. Então, assim, o mestrado ele me ajudou a acreditar nas minhas ideias, acreditar nas minhas maluquices, assim, né? Tipo, nas minhas viagens. Cara, estudar urbanidade numa cidade lá no meio da Amazônia. Se eu fosse Sim. contar tudo que eu vivi nesse mestrado, dava umas 50 lives, né? Eu Porque, acho você assim, animada demais, Marlice. Tipo assim, só de pesquisar pensar de na ir pra lá. Amazônia, pesquisar na Amazônia não é fácil, né? Uhum. Então, por exemplo, o mestrado me ensinou isso, a me vender. A vender, porque eu Uhum. não vendia nada mais. Quando Sim. tinha rifa para vender, eu obrigava o Hernandes a comprar todas. Hernandes é nosso amigo, que ele comprava Sim. todas as minhas rifas.
Então, assim, o mestrado me deu essa posição, sabe? Tipo assim, não, eu posso pegar as minhas ideias e eu posso vender as minhas ideias. Porque o que Sim, que eu faço como arquiteto? Eu vendo soluções. sim. Você vem com uma situação que não é um problema, né? Porque, graças a Deus, a maioria dos meus clientes, eles querem melhorar, ou vai nascer um bebê, Uhum, vamos fazer o quarto. Eu uhum, quero melhorar minha sala para o convívio com os meus filhos, quero construir minha casa. E aí a gente trabalha vendendo essas soluções para os nossos sim, clientes. Então, eu acho que a relação está muito nisso, sabe? Do sim. acreditar em alguma coisa e E conseguir defendê-la, né? Ir defender atrás aquela dela. ideia, entendeu? Acho que tem muito Legal. isso. E me conta mais uma coisa, assim. Qual, na sua opinião, é a parte mais difícil de ser empreendedora, assim, no Brasil? Porque você é super jovem, né? Para mim, é essa coisa do vender. Uhum. Ainda é Por isso, quê? entendeu? Ah, Por conta disso, porque eu não fui, a formação, eu não fui formada para isso, né? uhum. Então, eu estou aprendendo a vender. E outra coisa, se a gente for olhar o mercado, né, de uns 5 anos para cá, mudou muito. Hoje, com É as redes sociais, a gente tem que aprender a vender nas redes sociais. verdade, né? Antigamente, você era arquiteto, por exemplo, eu sou arquiteta. Antigamente, como que eu ia formar a minha cartela de clientes? Eu fazia um Ah, projeto para você, você ia contar para sua amiga, que ia contar para o amigo, que outra pessoa ia visitar a sua casa e ia ver. sim, Hoje, eu tenho que estar nas redes sociais. Eu tenho que sim, estar no Instagram divulgando meu trabalho. O que a gente está fazendo aqui? Né? Espero que sim. apareçam muitos clientes dessa live. Muito Então, bem. muito bem, tá vendo? Porque você Estão atende vendendo. não só quem é de Brasília, né? Não, a gente atende Brasil todo. Ó, a gente já Uhum, fez um projeto no Mato Grosso, fez os quartos uhum. filhos da Silvia, que nossa contemporânea lá de Viçosa, Ah, fez o legal. quarto dos filhos dela. A gente já teve projeto em Florianópolis, a gente está desenvolvendo agora no interior de São Paulo. A gente está sondando, né? A gente está captando um projeto em Manaus, projeto em Legal, Viçosa. Então, legal. assim, com a tecnologia, a gente consegue atender o Brasil todo. Então, a Sim. gente tem desenvolvido assim, E aí, mas aí assim, se você me fala que você não aprendeu a vender, mas aprendeu a vender no mestrado, no mas você mestrado, não foi formada para vender, assim. na De graduação, onde? Isso, na né? graduação. Mas aí como é que você faz para vender na internet, inclusive? Cursos, né? Uma coisa que é semelhante, tipo assim, a gente trabalha, a gente fez muitos cursos, né? Então, assim, eu busquei muita formação. A Tá. gente acha, vou empreender, não vou estudar. Eu estudo quase o tanto que eu estudava na época do mestrado. Sim. Então, eu já fiz Olha, curso. isso é bem importante, né? Então, Isso é então importante. quem acha que vai sair da vida acadêmica para empreender porque não aguenta mais estudar, vai continuar estudando. Vai continuar estudando, você tem que estudar o mercado. Por exemplo, na minha área, eu estudo a questão do empreendedorismo focado para arquitetura, administração de um Aham. escritório de arquitetura, estudo os processos de trabalho, como que a gente vai desenvolver os processos de trabalho dentro do escritório. A gente Sim. Você estuda um tem que curso aprender a ser específico, chefe, né? Vai ter que aprender a aprender ser a ser chefe. chefe, gerir pessoas, Entendi. né? Entendeu? Então, são várias coisas. Eu já, desde que eu comecei, eu fiz um curso de gestão específico, de gestão de escritórios de arquitetura. Depois eu fiz Sério? sim, depois eu fiz um de otimização de processos de trabalho, tipo, como que a gente vai desenhar o projeto com a equipe, Entendi. sabe? Quais Entendi. softwares a gente vai usar, como é que vão ser os Uhum. processos. Depois a gente fez um de apresentação de projetos para o Instagram, depois um de conteúdo para Instagram. E agora eu estava, Caraca. essa semana, fazendo um de marketing para Instagram voltado para arquitetura. Sim. Entendeu? Então, Então, assim, gente, não se mercado, enganem. Se você acha que a vida acadêmica é um saco porque tem que estudar muito, não vai empreender, porque para empreender tem que estudar muito tem que também. estudar também. Tá, mas me conta mais uma coisa. Antes de eu continuar minhas perguntas, tem uma pergunta aqui da MSMTKNO. Como é a urbanidade de Brasília? Ela quer saber. E tem uma Então, outra, peraí, que passou aqui para mim. Anelisa. Anelisa, tá boa? e aí, Fale Ana? sobre sua oficina com os clientes para desenvolvermos os projetos. Qual é o objetivo? Responde essas duas perguntas, depois eu volto pro meu Tá. roteiro. Gente, vocês podem mandar É, pergunta aqui, tá bom? Fiquem à vontade. então, essa questão da urbanidade em Afuá, em Brasília. Como eu disse, a urbanidade é a qualidade que tem um ambiente de ser gentil com as pessoas Sim. e funcionar como um misturador. Tipo, Como o naquele quê? ambiente,
misturador. Isso é um termo até técnico mesmo, sabe? Misturador. Então, o que eu faço? O espaço que tem urbanidade é um espaço onde você vai ver adultos, crianças de diferentes idades. E aí existe no desenho, que a gente chama de morfologia urbana, que é o desenho da cidade, algumas estratégias no desenhar que você vai favorecer que as pessoas se encontrem, que as pessoas se relacionem. Então, o nível de urbanidade em Brasília é baixíssimo. Inclusive, tem uma tese de doutorado que chama o Espaço de Exceção, tem a tela aqui, que é de um professor da UNB, professor Frederico de Holanda, foi minha bibliografia, estava na minha qualificação, quase morri. Quando a bibliografia, quando a bibliografia, que é sua bibliografia para te avaliar, materializa ali, é muita coisa, coragem, né? Então, ele foi minha bibliografia, ele estudou, ele mediu. Porque tem como a gente medir os níveis de urbanidade, entendeu? Então, o que acontece? Ele viu que os níveis de urbanidade em Brasília são baixíssimos. São baixíssimos. Por quê? Porque Brasília é uma cidade que você tem muitos espaços vazios. É verdade, que as pessoas não se encontram, né? Não tem calçada. Verdade. Aí tem alguns índices. Por exemplo, na minha pesquisa, eu estudei praticamente mais de 20 índices. O que é índice de urbanidade? É uma coisa que a gente chama, por exemplo, constitutividade, que é quantas portas você tem a cada 100 metros. Quantas portinhas que eu vou abrir na minha casa. Nossa, Brasília é super baixo, entendeu? Espaços convexos. O que é um espaço convexo? Pequenos espaços que são convexos, aonde eu posso encontrar. Brasil tipo as esquinas, não tem esquina. Não tem. Esplanada é um mega espaço. E quanto mais segmentados forem os espaços, mais possibilidade a gente tem de se encontrar. A própria Marisa falou aqui, a questão da setorização de Brasília. Então, eu preciso, um índice também de urbanidade, é o que a gente chama de uso misto. O que é uso misto no urbanismo? É eu ter, na mesma rua, eu tenho residência, comércio, serviço. O comércio atrai pessoas que vão encontrar outras pessoas, que vão se relacionar. Aqui a gente tem tudo setorizado. Então, o índice de urbanidade de Brasília é muito baixo. E me conta uma outra coisa. Quer dizer, você falou a primeira resposta, a segunda. A segunda é, como eu te falei, né, aquele diferencial da colaboração. A gente trabalha, o projeto arquitetônico, ele tem fases. Isso tem muito a ver com mestrado também. Tem metodologia. Existe uma metodologia, porque tem gente que acha assim, né? Fulano é arquiteto, nossa, ele é super criativo. Aí você fala assim, fulano, faz um projeto para mim. Eu vou fazer assim, veio a ideia, tá tudo resolvido. Não, gente, é muita relação, entendeu? É técnica, é muita técnica. E a gente fica no limiar, está no limiar. Aqui está a técnica, os milímetros, aquela coisa objetiva. E aqui está o subjetivo. Que a mágica da arquitetura está no subjetivo. Entendi. Eu preciso colocar porque senão todos os projetos seriam iguais, né? Iguais, e eu preciso colocar poesia na sua vida, entendeu? Na vida da sua família. Então, o que acontece? Eu estava conversando com os meninos hoje, eu falei, gente, na verdade, eu estava refletindo, o que é ser arquiteto? A gente é meio que escultor do vazio, sabe? Parece viagem. Nossa, que profundo. A gente esculpe o vazio, porque as relações humanas acontecem no vazio. Você não mora dentro da parede. Mas a parede, você não anda dentro dos prédios, tipo assim, dentro da parede ou dentro do asfalto. É naquele espaço que é delimitado. E aí a arquitetura ele vai fazer essa caixa. E essa caixa precisa ser agradável. E aí, quando a gente inclui o nosso usuário no processo de projeto, é muito mais fácil. Então, a gente tem a metodologia. Então, como é que funciona? Você me contratou. Aí fechamos, assinamos o contrato, beleza. Aí a gente vai fazer uma reunião de briefing com você. Vou pegar, a gente vai fazer um apanhado de referências, né, de outras obras relacionadas àquilo que você está contratando a gente. E aí, a gente apresenta, te bombardeia de referências. Né, a gente vai te mostrar várias... Eu quero seu banheiro, eu vou te mostrar vários banheiros. Banheiro estilo provençal, banheiro high-tech, banheiro tal. Depois, nessa mesma reunião, nessa nossa oficina de projeto, a gente vai te dar um papel. Você vai falar, Mari, desenhe o seu projeto. Aí você vai falar, mas eu estou te contratando para fazer isso. E mas aí, eu tenho que mostrar como é que eu queria, assim, né? Por quê? Porque você tem, Mari, na sua cabeça. Se você fechar o olho, você tem o seu projeto. Você tem o seu desejo.
E a minha função é pegar lá na sua cabeça e, ó, puxar Entendi. aquilo que já existe lá. Então, a gente Sim. tem técnica para isso. Aí você vai desenhar. E é legal, a gente costuma fazer isso quando tem mais de um membro da família. Não dá para fazer com uma pessoa só. A gente faz Aham. também, mas quando tem uma equipe ou quando tem um membro da família. Sim. E aí você desenhou. Terminou de desenhar, você vai louco querer explicar, né? Você quer explicar. Só que Uhum. aí não, a gente troca os papéis. A outra pessoa vai explicar o seu desenho, Entendi. entendeu? Para a gente Entendi. entender de fato se aquilo que você desenhou, como que É o que você todo está mundo quer, né? e se você está externalizando aquilo. E aí Tá. depois disso a pessoa vai dizer em 3 palavras o que ela entendeu daquele projeto seu. E aí Sim. nasce o que se chama de conceito em arquitetura. O que é o Hum, conceito? É a intenção. Então, por exemplo, esses entendi. dias a gente fez um quarto de bebê. A gente fez essa metodologia, a gente faz muito isso com os casais. E Sim. aí o esposo disse assim, viu o projeto lá da esposa e falou, não, isso aqui me dá a ideia de serenidade, de organização e Uhum. de alegria, Sim. entendeu? Então a gente vai tentar imprimir no projeto aquele conceito, entendeu? Então assim, eu Aham. consigo entender o que você quer. Isso Entendi. acontece muito também, por exemplo, nos projetos corporativos. A gente vai fazer por exemplo, a gente fez salões de beleza, que é muito Aham. legal isso, que aí o conceito está bem. Eu posso ter um salão de beleza clean, como eu posso ter Sim. um luxuoso. Isso aí é a mesma função. Vai Tá. fazer mesmo cabelo, unha, a mesma coisa. Só Uhum. que tem qual que é o estilo. E a gente Sim. capta através da oficina. Isso é muito legal. No ano passado aconteceu um evento aqui em Brasília, foi o Brasília Cidade Design. E a gente foi convidado para fazer uma oficina aplicando essa Uhum. metodologia. E foi muito Sim. interessante, porque assim, muitos arquitetos não trabalham dessa forma. Então você Uhum. fica tentando intuir o que é o desejo real do seu cliente. E quando Sim. você vai por aí, você já consegue encurtar, né, Sim. um É caminho, meio né? caminho andado, né? Meio caminho andado. Agora me conta E é um isso. trem, Mar. Qual que foi o seu principal desafio no mestrado e que se assemelha em alguma coisa nos seus empreendimentos, assim? Que é um desafio também. Eu poderia dizer que tem algum desafio que é comum na vida acadêmica e na vida de empreendedora? No meu caso, é o seguinte, aí é uma coisa mais pessoal. Eu tenho muita dificuldade de recortar as coisas, sabe? Como você Uhum. fala assim, recorta seu tema, recorta sua Sim, amostra, vamos ser mais objetivos. Eu sim, tenho muito essa coisa de querer abarcar muitas coisas. sim. Então, eu acabo, essa minha dificuldade de focar. Para mim, é isso. Porque, assim, eu sou uma pessoa, Mari, que eu entro de cabeça. E eu quero abraçar o mundo. Só que a gente tem que entender, né? Então, assim, estudando também, essa semana eu participei de uma palestra, de um ciclo de palestras, aqui na Câmara do DF, sobre assistência técnica para famílias de baixa renda, para arquitetura. Eu achei Tá. super interessante uma das experiências lá, que o cara falava, gente, mas ele podia fazer isso. Eu pensei, tantos desdobramentos do trabalho dele. Só que eu entendi, não, ele precisa fazer bem aquilo. Aquilo. E Uma às coisa, vezes, né? entendeu? Uma coisa. E às Uhum. vezes, por exemplo, a questão do nicho de Uhum. atuação. Então, hoje eu Sim. estou vendo que a gente precisa, depois de um ano e 3 meses de Bom Será, é igual o Uhum. projeto de pesquisa. Né? Você entra na universidade achando que seu projeto de É, pesquisa está redondinho. E é. aí E você que vai vai fazer salvar o aquela mundo inteiro, vai mundo, ganhar um e aí prêmio você vai Nobel. fazer, aquela disciplina obrigatória, né, de revisão, e É. você vai ter que nessa disciplina refinar o negócio. Você vai ver que nem não é exatamente aquilo que você tinha pensado no início. Sim. E aí, então é isso. A minha maior dificuldade hoje eu ainda estou nessa fase de refinamento, estou refinando o modelo de negócio do Bolserá, né? Porque tem 1 ano e 3 meses, né? Então, para mim Sim. é essa Sim. coisa da. E me conta mais uma coisa, assim, como empreendedora, você vai seguir na vida acadêmica? Você pensa em fazer doutorado ou não? Deus me livre. Não, penso. Não tem jeito, né, Não Mário? pensa ou pensa? Penso. Ah, O bichinho morde a gente, não tem jeito, né? E assim, eu gosto da área acadêmica, não adianta. Eu gosto de você pesquisa, eu pensa em gosto ser de. professora, ser Eu penso, pesquisadora? é um sonho Legal. ser professora. Não penso assim, vou ser professor de universidade federal, vou viver especificamente para Aham. isso. Mas o meu sonho é ser professora de projeto de Ah, arquitetura, legal. para eu Aham. poder unir isso que eu te falei, essa dificuldade que eu tive
né? De não aprender a vender projeto. Sim, Essas lacunas poder trazer para a área acadêmica, com a sim, experiência que eu estou tendo hoje, entendeu? sim. Então, essa que é a minha ideia. Tenho vontade de fazer o doutorado. Às vezes eu fico viajando já, pensando em um ou outro tema. E só que não vai ser por agora. Primeiro eu quero deslanchar o Bom Será, né? E Sim. depois, então, assim, a minha ideia é manter o escritório e poder lecionar. Levar as duas coisas. E me conta mais, assim, por exemplo, que conselho que você dá para uma pessoa que hoje está fazendo pós-graduação e que, porventura, queira ir para a área empreendedora? Você pode dar um ou vários, enfim. Eu acho que a primeira coisa é você tem que acreditar naquilo que você se propõe a fazer. Uhum, Pensar que você está vendendo um produto, sim, sabe? É um produto. Então, qual que é esse produto que você quer vender? E você tem que ser o primeiro a acreditar no seu produto. Essa é a sim, primeira coisa. Não é fazer por fazer. Ah, não vou, talvez eu não vá conseguir de cara da aula, então eu vou. Entendeu? Você tem que acreditar. Porque é uma coisa que demanda muita dedicação. Entendeu? sim. Eu vejo que empreender não é uma coisa assim paralela. Ah, estou empreendendo aqui. A não ser que você tenha, né? Ah, sou concursado aqui, tenho meu emprego e Aham, uso como atividade para. Agora, se essa é a sua principal fonte de renda, você tem que se dedicar muito. Então, primeira coisa, você tem que ser a primeira pessoa que compraria seu produto. Eu contrataria o uhum. Bonserá para tudo, entendeu? Então, é isso. E me conta mais uma coisa. Você tem alguma lembrança ruim do seu mestrado? Que você possa falar, claro. Todos temos Tem. lembranças boas e Todos ruins. temos lembranças boas e ruins. Porque, assim, como muitos que estão aqui estão nesse processo do mestrado, do doutorado, às vezes estão olhando para você e falando assim, com certeza o mestrado dessa menina não teve nenhum problema, por isso que ela conseguiu empreender. Foi muito fácil, foi muito tranquilo, etc. E a gente sabe que não é, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, ou algum Então, momento, alguma coisa que você eu passou e vivi que foi. uma dificuldade bem grande no mestrado, né? Como eu disse, quem está chegando agora, eu estudei uma cidade no interior da Ilha do Marajó. Inclusive, o Éder Furtado acabou de entrar aqui, um fotógrafo talentosíssimo lá de Afuá, Ah, fotografa a que Ilha do legal. Marajó. Gente, segue o Aham. Éder, as fotos dele são lindas, sabe? E me ajudou, é um colaborador do Bom Será, já fez fotos de projetos nossos. Um abraço aí, Éder. Que bom que você está aqui. Enfim, Aham. quando eu fui para a FUA, eu trabalhei. O meu mestrado demorou 3 anos, porque o meu orientador teve uma situação de saúde, então ele foi licenciado um tempo, então demorou 3 anos. Aham. No último ano eu fui para a FUA fazer pesquisa de campo. Mas anteriormente eu já trabalhava com mapas, porque eu estudei no mestrado uma teoria que chama teoria da lógica social do espaço, e também é Uhum. chamada de sintaxe espacial. É uma teoria desenvolvida na Inglaterra, onde a gente, de forma matemática, a gente consegue estudar as questões sociais do espaço urbano. É uma viagem. E Sim. aí, para isso, a gente tem que fazer muitos mapas, desenhos gráficos. E aí, eu entrei em contato com a prefeitura de Afuá e eles me disponibilizaram um mapa. E eu fiz todo o meu Uhum. trabalho nesse mapa, utilizando esse mapa. Tá. E aí, Legal. separei três meses para ir para Afuá. E quando eu chegasse lá em Afuá, eu ia só fazer o levantamento de campo. Sim. Fui pedir demissão do Ministério da Saúde. Falei, vou ficar um ano por conta do mestrado. Quando eu cheguei em Afuá, o que eu descobri no primeiro dia? Que o mapa que eles tinham me disponibilizado não era o mapa real da cidade. Tipo, E eles aí? fizeram um mapa que seria o ideal, vendiam como mapa da cidade, e eu não tinha mapa. Tudo que eu tinha feito, todos os meus mapas, meus estudos, meus artigos, estavam em cima de um mapa errado. E O aí? que eu vou fazer? Aí comecei, vou para o Google. Cheguei lá no Google, o que aconteceu? Tinha uma nuvem em cima da cidade. Da Entendeu? cidade. Tinha uma Então nuvem em fotografou só cima a da cidade. nuvem. Aí estava lá a nuvem, não Cara. tinha jeito. Aí vamos entrar. Aí eu ligava para os professores, amigos, né? Fulano, o que você me orienta? Ah, entra no site tal, não sei o que. Ninguém tinha foto Sim, aérea de lá. O que eu fiz? sim. Contratei um drone. Pra Gente, fazer as fotos de lá. pra saber. Meu Deus. Mas você achou um Aquele. drone em Afuá? Já tinha Não, drone aí lá? então, aí o que eu fiz? Eu peguei Google, fui para Macapá, drone em Macapá, que era a cidade mais próxima. Meu Contratei um Deus. cara, olha a situação.
O cara, ele era dentista, estudante de odontologia, e ele tinha um drone e ele fotografava jazidas de minério Sim, no Pará. sim. Tipo, a evolução das jazidas. Aí eu falei, cara, Aham. você já fez alguma foto urbana? Porque era também quem eu conseguia pagar, né? Eu tinha feito orçamentos no Sul, era super Sim, caro. Não, aí sim, tentei bolsa na UNB, não consegui. Falei, cara, sim, acabou a minha pesquisa. 2 anos eu não tenho mapa, a cidade toda palafita, toda apertadinha. Aí sim. consegui contratar o drone, o cara foi, sobrevoou, Fez ficou tudo. faltando tudo, não. Não, Quando ele me mandou as fotos, ficou faltando um pedaço da cidade. meu E aí Deus, eu e liguei aí? para ele voltar. Só que para ele ir, era tipo assim, um barco um dia, que só chega de barco lá, né? Ou Meu de Deus. avião, que eles matam Aham. 4. Então era assim, ele era um dia para ir, aí ele E um tinha que dia para dormir voltar. lá para a maré subir e voltar. E nesse Sim, meio tempo, ele teve uma situação bem delicada na família e tal, né? Uma perda na família. E quando eu consegui fazer contato com ele já tinha até vendido o drone dele, mano. caraca. Então eu tinha metade de um mapa, entendeu? E aí o que Aham. aconteceu? Eu consegui depois disso, aí graças a Deus, um dia passeando pela cidade, apareceu uma pessoa com um drone lá e ele fez o retorno das fotos para mim. E nesse meio tempo, eu peguei Zika vírus também lá. Gente, tá Então, parecendo assim. Quando parece que vai fazer um trem, parece outro. Parece que vai melhorar, parece outro. aí tive Mas a Zika, vida de empreendedor acaba que fica é um pouco assim também, é, né? Era um aí treinamento foi para isso, você. entendeu? Foi um treinamento. Mas no final deu Sim. tudo certo. Que bom, Má. Deixa eu te dizer. Me disseram que o Instagram derruba a nossa live quando tiver 1 hora. E aí eu Tá. acho que a gente tem ainda uns 5 minutos. Então, ó, pra Aham. você ver como a gente falou, né? Você fala pra caramba mesmo. Porque, ó, nem Pois esgotei meu é. roteiro. Acho que a gente vai ter que marcar outra live. Mas queria que você desse algum conselho para quem está fazendo mestrado, quem está na pós-graduação e tem vontade de empreender, mas, por exemplo, não tem dinheiro, acha que não vai, como é que fala assim? Acha que não vai dar conta, acha que é muito difícil, tipo, vê só os problemas, né? Porque eu brinco que a gente, tipo, todo mundo tem problema, né, gente? Não é eu brinco, mas assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Mas, às vezes, as pessoas acham que o problema delas é maior do que o dos outros, que a vida delas é mais difícil que as outras. E não, a vida é difícil para todo mundo, em maior ou menor grau. Mas conta, tipo assim, você tem aquela dica que você fala assim, cara, faça isso. Então, eu acho que eu não tenho uma dica. Eu acho que a questão é perseverança. A palavra é perseverança, Sim. né? E você acreditar, como eu disse, né? Você acreditar naquele produto que você está oferecendo e perseverar. Outro dia eu vi um Uhum. meme que fala muito de mim, né? Era aquele meme assim, tipo, era a Xuxa sorrindo. Aí ela fala assim, nossa, eu amo ser arquiteta, eu amo meus clientes, eu amo isso, eu amo aquilo. E aí na linha de baixo, ai meu Deus, eu não aguento mais. É assim, gente, a nossa vida é assim, em tudo. Né? Tem dia que você chega no seu trabalho, você ama seu chefe, né? Tem dia que você fala, Verdade. meu Deus, que chefe é esse? Então, assim, o que a gente tem que ter é o objetivo. Aonde eu quero chegar? Porque fácil não é. Você acha que é fácil para mim? Que a gente falou aqui no início, né? Fiquei 14 anos no serviço público. Chegava dia 3, no máximo, meu salário estava lá, né? Uhum. Bonitinho. Hoje não, hoje eu tenho que captar meus clientes, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer toda a minha divulgação no Instagram, eu tenho que fazer minhas análises, eu tenho que gerir minha equipe, eu tenho que fazer várias coisas. Mas por quê? Porque eu tenho um objetivo, né? Eu sei onde eu quero chegar. E aí é uma perseverança diária. Então você quer, você tem que focar e perseverar. Dificuldade vai ter, mas é bom demais quando você faz algo que você gosta, algo que você acredita. Então, eu acho que vai muito por aí, sabe? E você falando isso, eu tô lembrando, por exemplo, das disciplinas chatas que a gente tem que fazer durante a pós-graduação. Sim. Aquele professor que pega no seu pé, ou então aqueles colegas que não te ajudam em nada, não tem um senso de colaboração, ou enfim, né, o experimento que dá errado. Tudo isso são degraus, eu sempre falo, são como se fossem degraus para você chegar no seu objetivo. Você não consegue chegar lá se você não passar por eles, então você vai ter que se esforçar sim. Se você encarar como Uhum. um degrau, beleza. Quanto mais rápido eu resolver isso, melhor, porque eu já tô no degrau de cima, rumo ao meu objetivo. Ô, Mar, e conta pra gente, então, faz a sua propaganda agora, gente. Pra todo mundo, antes do Instagram expulsar a gente. Então, gente, ó, a gente tem, primeiro fazer a propaganda do Bom Será, né? Bom Será Arquitetura Colaborativa.
é legal assim que esse nome, às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que que esse nome, o que quer dizer Bom Será? Bom Será é o nome do nosso escritório e ele tem a ver com a arquitetura colonial brasileira. Então, na época que eles construíam as primeiras casas lá em Ouro Preto, eles não tinham muito recurso. Então, eles construíam uma casa e a outra e outra casa. Então, a parede dessa aqui sustentava a outra. Então, o nome do nosso escritório é Bom Será. Eu estou explicando isso, parece que tem nada a ver com a pergunta, mas só para vocês entenderem. Porque a gente tem, vou mostrar aqui, ó, essa casinha, a logo do Bom Será aqui, ó. Essa casinha que representa os bons projetos e essa aqui que representa os projetos do bem. Então, elas se unem e formam o B do Bom Será, Legal. né? Bom Será Arquitetura Colaborativa. Então, você fazendo um bom projeto com a gente, contratando um bom projeto, você está colaborando para a gente fazer os projetos do bem. Então, a gente Sim. faz projeto de todas as tipologias, né? Projetos Sim, que alguém arquitetônicos. perguntou isso aqui. Que Opa, tipo de projeto que você faz? a gente faz projetos arquitetônicos de todas as tipologias. Hoje a gente entende que o nosso mercado, assim, o nosso nicho é o que eu chamo de arquitetura de família. Então, a gente faz mais projetos residenciais, Legal. mas a gente trabalha com qualquer tipologia. E a gente trabalha também, a gente tem um outro serviço que é, então, projeto de arquitetura. Você quer reformar, você quer construir, então a gente faz isso. Sim. E a gente tem um outro serviço também que a gente chama de consultoria em arquitetura. Então, às vezes, você Uhum. tem a sua sala, você não quer fazer nenhuma obra civil, você não quer quebrar a parede, mas você precisa dar um tapa no visual da sala. Então, você Sim. manda um vídeo pra gente dizendo o que você quer, a gente marca um horário, vai na sua E você casa faz só esse e a pedaço da gente casa? faz esse pedaço da casa lá com você. Legal. A gente faz E uma não é só receita. para quem é rico, né, Marlice? Que é Não, uma os coisa também preços que são tem no nosso super imaginário, que acessíveis. quem Não, constrói coisa com arquiteto é só gente rica. A gente vai não, é acabar uma a nossa coisa, live. é super acessível, tá? Então, você precisa reformar alguma coisa na sua casa, você quer mudar algum ambiente, manda um vídeo pra gente. Então, a gente está no Instagram, nosso Instagram é @bonserá_arquicolab e também pelo telefone 61 99667 1052. E o e-mail, contato bonserá, @gmail.com. E a gente tem o nosso site também, que eu acho que é um diferencial nosso também, a gente acaba estreitando a relação muito próximo com o nosso cliente. Então, Aham. lá nos nossos projetos, a gente conta a história dos clientes, isso é muito Legal. legal. Então, no site, você vai poder conhecer algumas histórias de bons projetos, de projetos do bem. E qual que é o site? www.bonserá_arquicolab.com.br. Lá a Pelo gente tem Instagram eu várias entro no histórias. site também, não entro? Entra também. Lá na bio a gente Legal. tem o link do site. Legal. Gente, eu quero agradecer todo mundo que participou da nossa live, porque eu não, tipo assim, primeiro pedir desculpa que eu não consegui ler tudo, ó. Que eu tô com medo que ele vai cair a qualquer momento. A Letras Janaína disse aqui, ó, saber que o recorte da vida acadêmica, que tem suas conquistas e desafios, ouvir tudo isso é super legal, pois muitas vezes a pergunta realmente é, tô no caminho certo? Ai, que bom. Eu não conseguirei ler todas as contribuições de vocês, então a gente já marca de repente uma outra live em breve para poder conversar mais com a Mar. Marlice, eu quero te agradecer muito porque você participou com a gente aqui. Eu espero que você tenha muito sucesso nos seus empreendimentos. Ainda vou fazer a minha banheira Obrigada. com você. Mas eu tenho que mudar de prédio, porque nesse prédio não pode descobrir. Não pode. Ai, meu Por causa Deus. da estrutura do prédio. Prédio antigo, minha filha, é isso. Tombado, não pode. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se você gostou, você já deixa aqui seu like. Você compartilha com as pessoas, porque ela vai estar disponível por 24 horas. A hora que eu terminar aqui, eu consigo saber se eu salvei ou não. Mas, Má, o que você acha? Se eu não conseguir salvar, a gente podia, de repente, gravar um dia nós duas juntas e aí a gente Sim, mandar direto no meu YouTube. O que você acha? sim, vamos combinar pra Que é gente um trem que a marcar. gente tá, né, há uma A gente vida está falando disso há ensaiando muito e tempo nunca e não faz. sai, né? Exato, isso mesmo. Bom, Gente, eu gente, fale. quero agradecer também, né? Te agradecer, Mari, a oportunidade, e agradecer todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigada, né, pela audiência, pela participação. E é isso. Gente, Laila Camila tá dizendo que consegue salvar. Gente, eu amo essa menina. Então, por favor, você consegue salvar? Você manda pra mim? Essa Laila, gente, é a responsável pelo meu podcast lá nas plataformas. Ela que montou toda a estrutura pra mim e tal. E o negócio tá lá, tá rodando, tá botando podcast sobre vida acadêmica graças a ela. Então sigam-na, porque ela é ótima, ela dá várias dicas. Que lindo! Ela disse que manda a nossa live. Então, Ai, a que live vai ótimo. estar disponível lá no YouTube,
mas aí chama mais pessoas para entenderem mais sobre vida acadêmica, mais sobre arquitetura, façam seus projetos com a Marlice, porque você vai fazer um projeto de arquitetura e vai, ao mesmo tempo, auxiliar alguém que precisa, né? Auxiliar um projeto do bem. Má,